Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Enzo e faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, eu tava muito ocupado com bastante coisas da minha escola, coisas pessoais. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre estratégias para a sessão de Reading do SAT e do ACT. E junto com esse vídeo vai estar saindo um vídeo sobre a sessão de Writing do SAT, a sessão de English do ACT, que é a questão de gramática, enfim. Mas então vamos lá para as dicas que eu vou dar para vocês melhorarem o seu score na sessão de Reading. A primeira coisa que eu faço antes de começar a ler o texto, dar uma olhada rápida nas perguntas e circular as perguntas que tratam sobre linhas específicas do texto. Por exemplo, sabe aquelas perguntas que dizem, qual que é o significado da palavra tal na linha tal? Ou qual que é o ponto principal do primeiro parágrafo? Qual que é o ponto principal abordado no primeiro parágrafo? Ou no parágrafo tal? Ou o que o autor quis dizer com as linhas tal? Esse tipo de coisa. Então, eu circulo essas questões e respondo elas primeiro e respondo assim que eu vou lendo o texto. Então, quando eu passo naquela linha, eu já respondo a questão. Isso agiliza bastante a sua leitura, porque quando você termina o texto, às vezes você tem que ficar voltando, daí fica voltando e se perde muito tempo. Então, se você responder as perguntas assim que você vai lendo o texto, e são perguntas que você é mais fácil responder assim enquanto você lê o texto, isso te ajuda bastante. E, enfim, é uma dica aí para vocês economizarem bastante tempo e agilizar mais esse processo. Então, depois que você fez circular essas questões, geralmente eu começo a ler o texto. E uma dica que eu vou dar para vocês, que é uma dica meio que geral, assim, é tente se interessar pelo texto que você está lendo. Tanto o ACT quanto o SAT vão colocar textos que não são muito interessantes, principalmente alguns de contexto histórico, que tem um vocabulário mais difícil e é um pouco chato de manter a concentração. Só que é aí que vem. Se você manter essa concentração, se você tiver esse interesse, vai ajudar muito melhor na sua interpretação. Você vai, na hora que estiver respondendo as perguntas, você vai lembrar melhor do que o autor estava querendo dizer, você vai lembrar das passagens das partes do texto. O que acontece se você não lê com muito interesse? As coisas vão passar em branco. Você vai estar lendo, mas você não vai estar entendendo muita coisa. Então tente se interessar mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um primeiro texto de uma sessão do sexto simulado que eu fiz, que está lá no Khan Academy. Eu vou ler para vocês primeiro sem interesse, sem nenhuma vontade de ler o texto, que geralmente muita gente faz isso. E depois eu vou estar lendo com mais interesse e mais vontade de entender o texto. Vamos lá. The passage is adapted from Daniel Muenuddin, Nawabdin Electrician, 2009 by Daniel Muenuddin. Sei lá como fala o nome desse cara. Another man might have thrown up his hands, but not Nawabdin. His 12 daughters act as a spur to his genius. He looked with satisfaction in the mirror each morning at the face of a warrior going out to do battle. Nawab, of course, knew that he must proliferate his sources of revenue, the salary he received from K.K. Haruni for attaining the 2 wells would not even begin to suffice. He let a little one-room floor mill run off a condemned electric motor condemned by him. Agora eu vou ler com mais interesse. Another man might have thrown up his hands, but not Nawabdin. His 12 daughters act as a spur to his genius, and he looked with satisfaction in the mirror each morning at the face of a warrior going out to do battle. Nawab, of course, knew that he must proliferate his sources of revenue. The salary he received from K.K. Haruni for attending the 2 wells would not even begin to suffice. He set up a little one-room flour mill run off a condemned electric motor condemned by him. He tried his hands at a fishing farming in a little pond at the edge of his master's fields. Deu para ver um pouco a diferença, né? Se você ler dessa forma com mais entusiasmo, mais interesse, você vai absorver muito mais coisa do texto, porque você vai estar criando esse interesse forçado. Agora, assim que você leu com mais entusiasmo, você absorveu mais coisas, o que você faz depois de você começar a ler o texto é no primeiro parágrafo, o que eu faço geralmente que me ajuda bastante, é no primeiro parágrafo eu escrever mais ou menos a minha opinião do que o texto vai abordar. Por exemplo, pelo que eu li por esse texto, eu escreveria ali no canto do primeiro parágrafo, o texto vai abordar principalmente sobre o Nawabdin, o personagem principal ali, e como ele é trabalhador e o que ele faz, quanto que ele trabalha bastante, o que ele faz, esse tipo de coisa. Então eu não cheguei a ler todo o texto, eu fiz um resumo do que o texto vai se tratar baseado no que eu li no primeiro parágrafo. Isso ajuda bastante também naquelas questões que dizem qual que é a mensagem principal do primeiro parágrafo, ou qual que é a mensagem do geral do texto, ou qual que é a mensagem do texto em si, que às vezes também ela aparece já no primeiro parágrafo, ali nas primeiras linhas. Então assim que você vai lendo o texto, além de você escrever
o que o texto vai abordar no primeiro parágrafo. Tente, se o texto for muito longo e se muita informação, tente fazer pequenos resumos no cantinho, anotações que só você precisa entender, para quando você estiver respondendo as questões, você já vá mais ou menos saber onde que você tem que procurar no texto para ver a resposta, ou naquelas questões que dizem quais linhas suportam o seu argumento, daí você já sabe mais ou menos onde que vai estar a linha, baseado no que você escreveu ali no canto, nas suas anotações. Então agiliza bastante a questão do tempo, e se você esquecer alguma coisa, você já vê ali as suas anotações para você lembrar. Agora, vou dar umas dicas para vocês sobre como você pode encarar as questões em si. Então, assim que você já terminou de ler o texto, você respondeu as questões que falam de linhas específicas, agora você vai responder questões que falam do texto como geral. Então lá, qual que é o tom do texto, qual que é a visão do autor, como que o autor trata o assunto. E para esse tipo de coisa, você tem que tomar bastante cuidado, porque as questões certas só vão tratar de coisas que estão no texto. Então, isso é meio óbvio, mas acontece muitas vezes eu acho que muita gente acaba assumindo coisas do texto que o texto não está dizendo. Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler, fala sobre como o personagem trabalha bastante, ele tem muitas atividades dentro de onde ele tem muitas atividades no emprego dele, ele faz bastante coisa para sustentar as filhas dele, a família dele. Mas, às vezes tem uma questão que diz assim, o autor diz que o personagem principal da história, ele é muito cansado, ele sempre está muito cansado por tantas atividades que ele faz. O texto não diz que ele está cansado, a não ser que ele diga que ele está cansado, mas pelo que a gente leu, não diz que ele está cansado. Então não assuma que porque ele trabalha bastante, ele tem muitas atividades, ele vai estar cansado. Então, fique nos parâmetros do que o texto diz, não assuma muita coisa além disso. A não ser que uma questão específica diga para você fazer isso. Mas não tem muitas questões sobre esse tipo. Não assuma coisas além do texto. Não tente responder a questões que talvez o texto pode estar dizendo aquilo, pode estar dizendo isso. Fique dentro do que o texto está dizendo mesmo. Também as questões, outra coisa, leve as questões no sentido literal. Se a questão diz sempre, ela provavelmente está errada, porque sempre é sempre mesmo. Se ele está dizendo sempre, não é só de vez em quando ou a maioria das vezes, é sempre mesmo. Então se ele diz que, uma questão ele diz que ele sempre trabalha, todos os dias. E daí tem um dia lá, e daí no texto está dizendo que ele só não trabalha domingo, por exemplo, sei lá. E daí se está dizendo sempre, é sempre mesmo, não é nenhuma hipérbole ou alguma coisa do tipo. É sempre. Então, você já sabe que essas coisas estão erradas, a questão está errada. Ou quando diz nunca, sempre procure para essas questões extremas, que estão palavras muito extremas, assim, que geralmente elas são tão erradas. Não só na sessão de reading, mas qualquer outra sessão. E caso você não saiba a resposta, vá procurando por detalhes errados nas outras respostas, coisas erradas que você tem certeza. Por exemplo, naquelas questões de interpretar o que a palavra quis dizer na linha tal. Às vezes acontece a gente não saber as palavras, o significado das palavras. Então, às vezes a gente não sabe o que significa aquela palavra tal que o cara está colocando na resposta. Então, por exemplo, às vezes naquelas questões que está dizendo qual que é o significado dessa palavra, qual que é o significado mais próximo dessa palavra. E tem, tipo, uma palavra lá que a gente não sabe o significado. Ou duas, sei lá. Tem uma ou duas palavras que a gente não sabe o significado. Então, vá pelas aquelas que você sabe o significado e vê se está certo ou não. Vai eliminando. Processo de eliminação. Isso é uma coisa bem simples, mas é que ajuda bastante aqui. Tente procurar por detalhes errados nas outras. Então, se sempre tem uma questão lá que diz sempre ou nunca, ela provavelmente está errada. Então você vai eliminando as questões até você chegar na certa. Mesmo que você não saiba qual a certa, esse processo de eliminação vai te dar a resposta certa. Última coisa que eu vou dar para vocês aqui como vocês sabem, vocês viram o primeiro vídeo, a sessão de reading ela tem 5 passagens, 5 textos, e cada texto tem um assunto diferente. Então tem textos sobre história, questões históricas, geralmente tem muita coisa sobre meio que filosofia, falando sobre Thoreau, não sei se vocês conhecem, é um filósofo que fala sobre desobediência civil, esse tipo de coisa. Então tem muita coisa sobre moral, sobre moralidade, questões abolicionistas, sobre mulheres, sobre... Então, e o que geralmente nessas passagens as perguntas vão tratar, das passagens históricas, vão tratar sobre qual que é a posição do autor sobre o que ele está falando. Então, por exemplo, Thoreau, se está falando sobre desobediência civil,
provavelmente ele vai estar falando sobre se rebelar contra o governo, não obedecer às leis, sobre a moralidade do homem, que se o Estado fala para ele fazer uma coisa e ele não acha que é moralmente certo, você faz algo, você vai contra o governo. Então, procure as respostas sempre que vão estar falando, sempre que tem uma pergunta, um texto histórico, as respostas vão ser sobre qual que é a posição do autor referente ao tema. Também tem as questões de ciências sociais, algum estudo social, alguma análise da sociedade. Então as perguntas vão se tratar sobre causas e efeitos. Então sempre fique prestando atenção nisso quando você vai ler o texto. As questões de literatura vão falar sobre os personagens, a relação dos personagens, como os personagens, por exemplo, como o personagem principal observa os outros personagens que estão na história, ou como o personagem principal é retratado pelas outras pessoas, pelas outras personagens. Então, quando você lê um texto sobre literatura, preste atenção nos personagens, na relação que ele tem com os outros personagens, como o personagem é, esse tipo de coisa. E sempre tem aquele texto que tem a passagem 1 e a passagem 2, que geralmente pega repete um dos temas ali. Então, pode ser que tenha um texto sobre ciências sociais e depois tenha 2 textos sobre ciências sociais e um deles seja sobre esse negócio de passagem 1 e passagem 2, você tem que comparar eles. Sempre nesse tipo de coisa, as perguntas vão estar falando sobre o que os textos abordam em similar, ou como um autor do primeiro texto responderia às informações do segundo texto, ou como os dois se relacionam. Tipo, um fala sobre um problema e outro aborda outra questão desse problema, um fala sobre o problema e outro fala sobre a solução, outro fala sobre a visão dele pro problema e outro fala sobre a visão dele do mesmo problema, esse tipo de coisa. Então fique prestando atenção nisso. Ah, e uma coisa que eu esqueci, nessas questões de comparação, nesses textos de comparação, responda as questões do primeiro texto primeiro, depois você responde as questões do segundo texto primeiro, e por último você responde as questões desse que tratam sobre os dois textos. As questões que eu estou falando, sobre similaridades, diferenças, como um autor reagiria com outro texto, esse tipo de coisa. E nos textos de ciências, ela está falando bastante sobre o estudo, você analisa sobre o que o estudo está falando, o que são resultados do estudo abordado, e informações científicas, esse tipo de coisa. Então, quando você está lendo cada tipo de texto, tenta ficar prestando atenção para cada desses aspectos. Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Algumas dicas que eu utilizo para melhorar meu score no reading, que me ajuda bastante. Então, resumindo, tenha interesse sobre o que você está lendo, circule as questões que falam sobre linhas específicas primeiro e responda essas assim que você vai lendo, e depois responda só as que tratam como texto como geral. Observe bem o que as questões estão falando, seja crítico nas respostas. Se está dizendo sempre, é sempre mesmo. Também não assuma coisas que a resposta podem estar querendo dizer, as respostas só vão estar certas se o texto mencionar. Não tente assumir, não tente pensar em coisas que ele poderia estar dizendo. E lembre que passagens históricas vai estar falando sobre a posição do autor, estudos sociais vai estar falando sobre causas e efeitos, texto científico vai estar falando sobre informações sobre o texto, quais são os resultados do estudo, literatura vai estar falando sobre a relação dos personagens, e teste de comparação, obviamente, vai ter que ver o que eles têm de similar e o que tem de diferente, e esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou estar postando vídeo sobre a questão de gramática, as sessões de gramática do ACT e do SAT. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos e até mais.